Curitiba, uma reviravolta que tem como base aí uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, mais especificamente do desembargador Miguel Kifuri Neto, e aí, segundo o desembargador, o processo em que o vereador foi condenado criminalmente ainda não transitou em julgado, que é para traduzir o seguinte: cabe recurso, né? Então, dessa forma, como não tem uma decisão definitiva, final aí sobre esse processo judicial por difamação, ele não poderia ter sido cassado. O Éder Borges foi condenado na Justiça por difamação, num processo que foi movido pela APP Sindicato, que é o sindicato dos professores aqui do Paraná, porque em 2016 ele postou nas redes sociais uma montagem de fotos que atribuía à APP Sindicato aquela história de manipulação ideológica de estudantes em escolas do Paraná. O sindicato dos professores não gostou nada, entrou com uma ação na Justiça e até o momento venceu. Inclusive, ele foi condenado a 25 dias de detenção. E aí, o que diz a lei orgânica do município? Se um vereador é condenado na Justiça e não tem mais capacidade de recorrer, ele deve ter a perda imediata do cargo. Justamente o Tribunal de Justiça tinha enviado para a Câmara uma certidão, né, Riva, dando que o caso tinha trânsito em julgado. E agora tudo mudou. A Justiça entendeu que cabe recurso, portanto está derrubado o motivo pelo qual ele foi cassado. A Jovem Pan News questionou, inclusive, o Tribunal de Justiça do Paraná sobre esse erro e por que também demorou tanto a corrigir a informação. Quer dizer, o vereador precisou ser cassado com base numa informação que foi passada pelo Tribunal de Justiça. 10 dias depois, pessoal, desculpa, a informação estava errada aqui. Deram posse, inclusive, para o vereador que o substituiu. Então, a gente ouviu o Éder Borges sobre esse assunto e ele, obviamente, já pediu à Câmara a volta imediata ao cargo. Perder esse cargo é algo que jamais deveria ter acontecido. Não, eu compartilhei um meme e eu nem xinguei a APP Sindicato, pelo menos não dessa vez. É prejudicial para Curitiba, porque eu tive os meus trabalhos interrompidos. E meus trabalhos foram interrompidos de uma maneira injusta e absurda. Quem perde é a população. Muito bem, com a reversão então dessa cassação, o mestre Pop, que é o vereador que tinha assumido aí na última semana, ele pode deixar a vaga. É uma dança das cadeiras que teve enorme repercussão entre os vereadores. O João das Cinco Irmãos do União Brasil, por exemplo, criticou essa indefinição toda. Para não ficar evitando esse vai e vem, acho que de repente vir para casa, de repente para a comissão de ética, se for possível, para ter um julgamento assim justo, vamos dizer, né? Eu acho que também ficar esse vai e vem não é bom para ninguém, nem para a sociedade, nem para nós aqui vereadores. Eu acho que minha opinião em relação a isso é dessa forma, né? Que não fique esse vai e vem e que quando tomar uma decisão que ela seja cumprida, né? O professor Euler do MDB diz que a confusão atrapalha muito o trabalho dos vereadores. É importante que haja uma decisão, vamos dizer assim, definitiva na justiça, né, segundo critérios técnicos e não políticos, né? Então a decisão não é da casa, acho que a decisão é lá do Tribunal de Justiça e que isso se resolva o mais rapidamente possível, para não causar aqui dentro da Câmara Municipal uma instabilidade política. Que a hora que sai um vereador, entra outro, isso acarreta, por exemplo, mudança nos blocos partidários, porque você passa a ter mais vereadores de um partido do que de outro. Então tudo isso acaba atrapalhando os trabalhos da Câmara. Então que essa decisão seja a mais breve e acertada possível. Muito bem, aí o que diz a presidência da Câmara sobre esse impasse, essa indefinição e reviravolta também política com base numa decisão jurídica? O presidente da casa, o vereador Tico Kuzma do PROS, disse que tanto ele quanto a mesa executiva, que é a direção da Câmara, aguardam um parecer da Procuradoria Jurídica da Casa e também a correção dessa certidão emitida pelo Tribunal de Justiça, né, com o trânsito em julgado, quer dizer, informando que ainda cabe recurso, cabe discutir aí o processo que o Éder Borges tem na Justiça para fazer a alteração nas cadeiras. Há uma expectativa, que não se sabe, né? A expectativa não se pode garantir como certeza de que isso aconteça até a próxima segunda-feira, depois desse feriado. Será, Riva, que a gente vai ter uma definição tão rápida? Que torta de climão, que paspalheira feita pela Justiça em junção com a Câmara de Vereadores. E não nos responderam. A Jovem Pan questionou qual o erro que aconteceu. O que houve por lá? Não teve resposta até agora. Não, e é assim, né? Porque a Justiça brasileira, para ela nunca falha. No máximo, ela se equivoca. Se você for perguntar para qualquer pessoa da Justiça brasileira, não, a gente não erra, a gente se equivoca e tal. Gente, como você emite uma certidão de trânsito em julgado quando não há o trânsito em julgado? Quando ainda cabe recurso. Trânsito em julgado acabou, não deu mais, balbal, perdeu, não adianta nem chamar o bispo. Nem o bispo mais adianta chamar. Como se emite uma certidão dessa, se encaminha para a Câmara de Vereadores, porque aí foi uma pessoa que descobriu, né, Rafa? Ó,
Tem aqui um trânsito em julgado do vereador Éder Borges. Foi protocolado por uma pessoa anônima. Exato. Mas a certidão existia. Existia. E o TJ emitiu. Foi emitido pelo TJ. Pode ter saído da tela de dentro? Pode. Anônimo pode ter vindo de qualquer lugar. Mas a Câmara, naquele momento, pergunta para a Procuradoria da Câmara fala, não tem o que fazer, ele tem que ser tirado daqui pela Constituição e tal. Poderia jogar para o plenário? Poderia, porque tem a soberania do voto popular, aquelas 1000 coisas. E o vereador, Rafa, e aqui vale a gente salientar, polêmicas à parte ou não do vereador Éder Borges, ele estava dizendo desde o começo, gente, eu não tenho trânsito em julgado. Mas aí a Câmara apresentava do outro lado o quê? A certidão da Justiça. Não, tá aqui. Ficou todo mundo de mãos atadas. E no final das contas, a Câmara foi pela atitude que ela poderia ter tomado de tirar. Isso a gente sempre tem que salientar. A atitude tomada pela Câmara de Vereadores, ela era a possível também. Fez o que tinha que fazer. Você tinha 2 chances. Ou joga para plenário, discute, ou pega e tira. Ela escolheu a primeira possibilidade. Aí a gente pode questionar 1000 coisas, porque não fizeram, tudo bem. Mas ela podia fazer e fez. A Câmara, baseada no que a Procuradoria Jurídica da Câmara determinou. A mesa executiva falou, obrigado, um abraço pro gaiteiro, vida que segue. E agora que ele deu baixa já, como é que volta? Reassume assim. E o vereador, o mestre Pop, que assumiu no lugar, né, com a suplência, vai ficar vereador por 10 dias. E os eleitores, Rafa? E os eleitores do Éder Borges, que está em segundo mandato? É isso, né? O Éder Borges, não me fala, mas está em segundo mandato. E os eleitores do mestre Pop, que votaram nele e ele pegou a suplência? E os do Rodrigo Reis, que quase pegou também a vaga, que queria a vaga. Mas aí era pelo caso de 2021 lá, né, da última, que não teve a certidão negativa dos valores de campanha. Olha o tamanho do rolo, olha quanta gente envolvida. Nós não estamos falando só de 3 pessoas, não. Nós estamos falando de 38 vereadores. Nós estamos falando de pelo menos 20 mil votos no total. Vamos diminuir. Estamos falando de pelo menos 15 mil votos no total. Nós estamos falando da sociedade curitibana. Nós estamos falando de, basicamente, uma insegurança jurídica muito forte e de uma indecisão. Hoje é um impasse. O que vai se fazer a partir de agora? É só para a gente entender que quando há um erro onde você não pode recorrer, quem recorre da justiça? Onde você recorre da justiça? Na própria justiça, certo? E aí ela vai ter seus trâmites, ela vai ter seu tempo. Como afeta a vida de muita gente. Por isso que nós precisamos ter um cuidado extremo. Eu sempre defendo aqui, muita gente fala, Riva, você defende que juiz ganhe bem? Claro, uma decisão errada de um juiz pode transformar uma vida de uma pessoa, como um médico tem que ganhar muito bem, como um policial, pessoas que ficam no fio da navalha para decidir a vida de alguém. Para não cometer esse tipo de erro. Ou para se cometer, ser cobrado de uma forma muito pesada depois. Porque o que aconteceu foi um absurdo. Um completo absurdo. Uma paspalheira envolvendo executivo e judiciário. 2 dos principais poderes, né? 2 dos principais poderes. Foi assim, eu não vou chamar de vergonhoso, porque às vezes é forte demais. Mas que foi muito ruim pra imagem, foi. É constrangedor, né, Riva? Observar que a partir de um erro aconteça tudo isso. Não, você vê a sequência, né? Como desencadeia uma sequência de erros. Constrangedor. A Rafa achou a palavra certa. É constrangedor o que acontece na Câmara de Vereadores. E não é por culpa da Câmara. É por quem mandou. Culpa do Tribunal de Justiça. A gente espera ainda, obviamente, as explicações. Vai que o Tribunal de Justiça tem uma justificativa plausível pro que aconteceu. Por enquanto, só tem o silêncio mesmo. Agora 10 horas e 38 minutos.